Olá pessoal, sejam bem-vindos à quinta aula do curso Fundamentos de Freio e seus Componentes. Nessa aula a gente vai continuar analisando o freio a tambor simplex com atuação hidráulica, focalizando principalmente no freio de estacionamento, como ele trabalha, como é que é feito o dimensionamento através de alavancas desse freio. Esse dimensionamento ele se dá em duas etapas. Primeiro a gente precisa conhecer a relação de multiplicação interna, ou seja, como a nossa alavanca está dimensionada, uma vez que existem vários tipos de alavanca de freio para vários veículos, dependendo da ergonometria e da sua colocação no console central. E a segunda etapa a gente precisa conhecer o freio traseiro a tambor, a sua relação interna, ou seja, as suas sapatas, o posicionamento de sapatas, as cotas, o diâmetro do cilindro de roda e tudo mais para verificar essa ampliação da força de acionamento. A gente lembra que esse sistema de freio de estacionamento por cabo, ele tem um rendimento de aproximadamente 60% em função de perdas que ocorrem na transmissão por cabos, ok? Então vamos lá, esse slide a gente mostra a relação de esforço de frenagem, nitidamente uma instalação de freio de um veículo, onde a gente vê a relação de pedal de freio, na sua relação, o booster, o cilindro mestre e o diâmetro do cilindro mestre, freio a disco dianteiro, o diâmetro desse freio a disco, o raio efetivo do freio a disco, que é a dimensão do centro do freio a disco ao centro de massa do pistão, a área do pistão de freio. A gente vê aqui a relação interna da alavanca, ou seja, e a gente vê também todo o dimensionamento do freio a tambor simplex traseiro, o diâmetro do cilindro de roda, todo o posicionamento das sapatas de freio e da alavanca do freio de estacionamento na sapata secundária, ok? Então, aqui, só para ter uma ideia, vamos lá. 261 por 55 é a relação de pedal, ok? A área do pistão é essa daqui que a gente tem que conhecer. A área do pistão para um freio de um cavalete flutuante e o freio de um cavalete punho do tipo fist. Eles têm uma relação interna diferente, ok? Por constituição de projeto dos próprios freios. A gente vê aqui também a relação da soba externa traseira esquerda, a mesma relação de pedal, 2.55, o cilindro de roda pelo cilindro mestre. Então a gente tem aqui por freio essa relação. E a gente tem a mesma coisa em relação ao freio de estacionamento. Esse é o freio de serviço, ou seja, o caliper e a relação do freio a tambor. Tá? As relações de freio de serviço. E aqui a relação do freio de estacionamento, que é a relação de alavanca, ó, é 250 por 39. Então, ele tem uma relação de 3,21 por roda traseira. E a relação interna deste freio a tambor. Então, a gente vê nitidamente aqui todas as cotas, né? Ok? A gente tem o 100 aqui, dividido por 17,5, que é essa distância. E a gente tem o 131,5 por 69,5 aqui para a sapata primária, e a sapata secundária tem outra relação. A sapata, lembrem-se que a sapata primária é a sapata que mais atua no freio, né? E a sapata secundária é uma sapata trailing, e esta aqui é uma sapata leading, ok? Como eu falei, esse aqui não custa nada a gente ver de novo. É o freio simplex, o seu cilindro de roda,
as suas molas de retorno, aqui tem as molas de retenção das sapatas, a mola de ajuste, ou seja, tem um parafuso de ajuste para se manter a lona, a folga, lona de freio ao tambor. Aqui é a alavanca de ajuste, ok? E tem uma mola dessa alavanca. Toda vez que se corrige a posição das sapatas pela folga, essa mola automaticamente corrige esse parafuso e mantém isso daqui fixo, ok? Esse daqui, como eu falei, vários tipos de alavanca interna, né? Exatamente essa é a área da pegada do grip. E a gente tem também a força de aplicação, que você puxa a alavanca para acionar os cabos do freio de estacionamento. E aqui você tem a reação, que é exatamente essa reação que vai fazer a transmissão da força através dos cabos, ok? E aqui vários tipos de empunhadeira, né? Ok? Bom, o outro freio que é muito comum que a gente viu o freio de estacionamento num freio simplex a tambor traseiro por cabos. Mas hoje em dia os carros tops, os carros mais caros, né? Eles estão contando com o recurso do freio de estacionamento elétrico, também conhecido como Electric Parking Brake, EPB, ou Electronic Parking Brake. Esse sistema consiste em oferecer uma atuação elétrica para o freio de estacionamento. Ou seja, através deste botão aqui, você aplica um sinal elétrico para um atuador e que depois vai para os motores de cada caliper ou do freio, de uma forma geral, e que acionam as sapatas ou as pastilhas de freio contra o disco de freio, contra o tambor de freio. A gente tem os dois sistemas. Ele provém mais espaço no interior do veículo, na região do console, que você pode aí utilizar o recurso de outros equipamentos, outros sensores, porque você tira aquela alavanca grande, que é a alavanca do freio de estacionamento manual, né? Ok? Então você livre espaço no controle. Essa pequena força de aplicação, por quê? Porque simplesmente o fato de você apertar esse botão e você ter a ação do freio de estacionamento. A atuação dele é automática, ou seja, quando você remove a chave de ignição, existe a conexão automática do freio, e quando você dá a arrancada, principalmente em carros automáticos, no carro manual, ele destrava com um certo posicionamento da embreagem. Você pisa na embreagem um pouquinho, tem um ponto certo, que você acelera o carro para dar arrancada, aí ele desconecta. No carro automático, a desconexão é automática quando você dá arrancada, ou seja, você botou no drive e arrancou, ele desaciona. Ele tem o recurso da assistência de saída em rampa, o Hill Start Assistance. Ele fica segurando o carro numa rampa por um determinado tempo, e aí quando você aciona o acelerador, ele desacopla. O ABS é ativado se o sistema for aplicado com o veículo em movimento, por uma questão de segurança. Existem normas para a aplicação do freio de emergência. Ela tem que respeitar a desaceleração de 0,15 Gs a 80 km por hora até a parada total, mas essa é a norma básica. Hoje os fabricantes eles têm recursos do freio que vão além dessa necessidade de desaceleração. É até mais rígido o que eles oferecem. Tá? E o sistema deve ser capaz de reconhecer uma falha hidráulica, ou seja, quando há perda do fluido de freio ou quando há um problema no módulo do ABS, o sistema de freio de emergência, ou freio de estacionamento elétrico, ele tem que parar o veículo de uma forma segura por meio desse sistema, ok? Isso é um recurso
que é uma condição sine qua non de projeto. Ele também tem suas restrições, é claro. Ele é mais caro do que um freio convencional de estacionamento. Ele requer uma mão de obra especializada na manutenção, claro. Não é simplesmente trocar sapatas, cabos e tudo mais. O freio trava se a bateria descarregar. E para você tirar o carro, mesmo se você chamar um guincho, você precisa de alimentar os motorzinhos, os calipers, ou trocar imediatamente a bateria, ou fazer a popular chupeta, porque ele não sai do lugar, ok? Ele trava mesmo. Inclusive, esse sistema é justamente para, se caso você parar num declive acentuado e a bateria, por um motivo que você esqueceu o farol ligado no carro, alguma coisa descarregar, o freio desaciona e você perde o carro, né? Ele começa a descer a rampa. Então, esse é um sistema que ele trava e não tira do lugar, ok? E para a troca de pastilhas de freio por novas é necessário abrir espaço, porque não adianta empurrar os pistões, porque como os pistões são acionados no freio para o freio de estacionamento por motor elétrico, então não basta você aplicar força para retrair os pistões para colocar uma pastilha com espessura maior, ou seja, na condição nova. Então, algumas restrições, mas ele, sem dúvida nenhuma, é um sistema bem legal e que foi muito bem aceito, né? Ok? Existem dois sistemas. Tem um sistema que tem o atuador central, aqui você tem todo o sistema de link elétrico, né? E você tem aqui a ECU, essa unidade de controle eletrônico, aciona as sapatas, os pistões, para que eles façam o processo de agarrar o disco de freio ou então acionar o tambor de freio para que o carro não saia, para que o carro fique parado, ok? Então tem um sistema de atuação e tem o sistema de motor elétrico. A TRW tem calipers de freio traseiro com esse sistema de motor elétrico, ok? E esse sistema de motor elétrico, ele tem esse sistema de atuação, ou seja, ele tem um botão de acionamento, ok? Aí tem um módulo eletrônico, então eletronicamente quando se aciona o botão vai um sinal para o módulo eletrônico e consequentemente esse sinal é levado para o atuador e os motores elétricos dos calipers de freio traseiros. Tá? É um sistema bem simples, mas que tem todo um background de controle de falhas e tudo mais. Esse é o sistema Electric Parking Brake Caliper. E a norma pede que você pare o veículo e ele consiga ficar parado numa rampa de 18%, mas na realidade os fabricantes eles até vão além e conseguem fazer o veículo ficar parado numa rampa de 30%. Ok? Bom, eu fico aqui hoje nessa aula bem curtinha, porque na próxima semana a gente vai ver em detalhes o freio a tambor simplex com atuação hidráulica. Todo o equacionamento das sapatas, como é que a gente determina o fator de freio, lembram? O fator de freio é o quociente entre a força de retardamento ou a força de atrito pela força de acionamento. É um número adimensional, isso determina o brake power de cada eixo do veículo, quanto ele entrega de frenagem, ok? A gente vai ver isso em detalhes. E se vocês estão gostando do curso, por favor, eu peço que compartilhem com o maior número de gente possível, de pessoas possíveis, para que a gente aumente essa comunidade. Se você tem interesse de conhecer essa parte da engenharia de chassi, que é sistemas de freio e seus componentes,
A gente vai ver muita coisa durante esse curso. E se você gostou, deixa um likezinho para incentivar a gente, tá bom? Eu agradeço a atenção e desejo que vocês fiquem com Deus.